Introdução. O Brasil identificou a primeira infecção pelo novo coronavírus no final de fevereiro de 2020. A declaração de transmissão comunitária no país vem em março, mês em que também foi registrada a primeira morte. Em abril, em meio ao estabelecimento do isolamento social, o governo adotou medidas para mitigar o efeito da doença na economia, como linhas de crédito para empresas, e enviou ao Congresso Nacional a proposta de criação de auxílio emergencial, direcionado à população mais vulnerável. Retomando a linha do tempo do Covid-19 no Brasil feita no vídeo de 2020, após um período de relativa estabilidade, o mês de setembro trouxe uma queda no número de óbitos. O país também aderiu ao plano COVAX Facility, no qual o governo destinou 2,5 bilhões ao Programa Global de Vacinas, que garante o acesso a 9 vacinas em fase de desenvolvimento. Outubro de 2020. Em outubro, a cidade de São Paulo entra em fase verde e retoma atividades culturais, como cinemas e teatros, enquanto shoppings e restaurantes passam a operar em horários estendidos. Considerando São Paulo a cidade mais populosa da região sudeste, essa flexibilização pode ter contribuído para o leve aumento do número de casos por milhão visto em outubro. Ainda no mês de outubro, o Ministério da Saúde publica no Diário Oficial da União orientações referentes à prevenção, controle e mitigação da transmissão do Covid-19. O governo federal também lançou o programa Diagnosticar para Cuidar, com o objetivo de identificar e tratar de forma precoce casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Também é previsto investimento público de 1,5 bilhões de reais no novo programa Vigiar SUS, que pretende garantir o armazenamento correto e a distribuição de vacinas. Na última quinzena do mês foi registrada uma queda de 25% do número de óbitos e queda de 10% na notificação de novos casos. Essa queda dos casos, inicialmente observada em setembro, pode ser explicada pela maior testagem da população, maior preparo e experiência dos agentes da saúde para lidar com o vírus, além do maior registro de número de casos em jovens, os quais costumam apresentar sinais mais brandos da doença. O número de casos e óbitos de cada região e do país, ao fim do mês de outubro, são apresentados a seguir. Nesse ponto, gostaríamos de dar destaque ao elevado número de casos e de mortes na região do Centro-Oeste. O fato pode ser explicado pelo processo de interiorização do vírus, que migra das capitais ou regiões que já foram fortemente afetadas para outras com maior quantidade de pessoas suscetíveis, assim como ocorre com o vírus da gripe. Além disso, o Centro-Oeste demorou para adotar medidas de distanciamento social, e ainda no final de setembro ocorreu uma flexibilização das medidas de restrição. Novembro. No dia 3 de novembro foi determinada a volta às aulas do ensino médio no estado de São Paulo, de forma não obrigatória. Apesar da determinação do governo, a liberação de retorno em cada cidade depende da prefeitura local. Além dos cuidados no volta às aulas, novas medidas de prevenção ao coronavírus foram impostas para as eleições municipais que ocorrerão no dia 15 de novembro. O TSE buscou formas de reduzir o risco para os quase 150 milhões de eleitores por meio do Plano de Segurança Sanitária. Mesmo com os cuidados redobrados, a concentração de pessoas geradas pela eleição pode ter sido um dos contribuintes para o aumento de número de casos no final do mês. No dia 30, todo o estado de São Paulo regrediu para a fase amarela do plano de abertura da economia, devido ao crescimento do número de casos. Em coletiva, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou que a situação do Brasil é muito preocupante devido ao aumento significativo de mortes no mês de novembro. Os números de casos e óbitos de cada região e do país, ao fim do mês de novembro, são apresentados a seguir. Dezembro. No dia 1º de dezembro, o ministro da Saúde anunciou um rascunho do plano de imunização contra o coronavírus, com a campanha tendo previsão de início no primeiro trimestre de 2021. No dia 2, a Anvisa anunciou a concessão de autorizações temporárias para o uso de vacinas contra a Covid-19. No dia 16, foi consolidado e apresentado o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, com a estimativa do início de imunização no primeiro semestre de 2021, apesar de não haver pedido de registro de vacina na Anvisa. Nesse primeiro momento, os grupos prioritários são trabalhadores da saúde, população idosa a partir dos 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, a população indígena e comunidades tradicionais ribeirinhas. Já antecipando a piora do cenário de doença no país, a Fundação Oswaldo Cruz faz alertas de possíveis colapsos do sistema de saúde com agravamentos dos casos após a festa de fim de ano, pois ocorreria a sincronização dos surtos nas capitais e demais regiões metropolitanas, assim como no interior, capacitando a redistribuição de pacientes. No dia 22 de dezembro, o governo de São Paulo estipulou medidas restritivas buscando endurecer a quarentena. Já de antemão, também foi anunciado que nenhuma das regiões do estado irá mudar para a fase verde em janeiro, devido ao crescimento de 30% do número de mortes nas últimas 4 semanas. Os óbitos de cada região e do país, ao fim do mês de dezembro, são apresentados a seguir. Janeiro de 2021. Em janeiro, mesmo após as medidas restritivas impostas em dezembro, houve registro de aglomerações e flagrantes destas em várias regiões do país. No dia 2, a Justiça determina fechar comércio no Amazonas por 15 dias e no dia 4, o estado entra na fase roxa da pandemia.
Mesmo assim, o surgimento de uma nova variante de vírus em Manaus no dia 10 piorou a situação em todo o estado do Amazonas, colapsando seu sistema de saúde. Devido ao colapso no estado, nos dias 14 e 23, o governo do Amazonas decidiu restringir ainda mais a circulação de pessoas e o funcionamento de serviços não essenciais. Em São Paulo, nos dias 4 a 8 de janeiro, houve variação das restrições de circulação das pessoas e abertura de comércio. Ainda no dia 4, houve registro de 2 casos de nova variante inglesa. No fim do mês, no dia 25, todo o estado entrou na fase vermelha, e no dia 26, a Secretaria do Estado de São Paulo confirmou 3 casos de coronavírus com a variante do Amazonas. No dia 17, as vacinas Coronavac e Oxford e AstraZeneca foram aprovadas para uso emergencial. A vacinação teve início no mesmo dia em São Paulo, onde a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos e com perfil de alto risco para a Covid-19, foi a primeira a ser vacinada. No dia 18, que ela se estendeu para todo o país. Ainda no dia 17, houve também a aplicação do primeiro dia de prova impressa do Enem em todo o país com medidas de biossegurança, como o uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento. Todos esses eventos possivelmente contribuíram para o aumento do número de casos e óbitos em todo o território nacional. Até o final de janeiro, 12.694.218 vacinas entre Coronavac e AstraZeneca haviam sido aplicadas. O número de casos e óbitos de cada região e do país ao fim do mês de janeiro são apresentados a seguir. Fevereiro. Em fevereiro foi notada a queda do número de casos na região norte, o que reflete um possível efeito das restrições geradas pela imposição da fase roxa em janeiro no Amazonas. Entretanto, o número de mortes na região norte teve um significativo aumento, muito provavelmente por consequências das mortes por asfixia geradas pela falta de cilindros de oxigênio disponíveis nos hospitais de Manaus. A queda do número de casos e mortes na região sudeste também foi notória em fevereiro, o que expõe uma provável reflexo das medidas restritivas impostas pela fase vermelha na cidade de São Paulo no mês de janeiro. Também em fevereiro, a maior festa popular brasileira teve seus tradicionais blocos e desfiles de ruas cancelados, e, mesmo com as aplicações de multas às pessoas que insistissem em promover festas irregulares, aglomerações de pessoas sem máscara e descumprindo o distanciamento social foram vistas por todo o país. Após confirmar 12 casos positivos para a nova variante de Manaus, a cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, decreta lockdown total por 60 horas com posterior prorrogação até o dia 27 de fevereiro. Ao final do mês, o aumento do número de mortes diárias desencadeou a necessidade de adoções de medidas restritivas que continuariam em março para conter o avanço do coronavírus. Até o final desse mês, 6.494.452 doses de vacinas já haviam sido aplicadas e, pelo gráfico, fica evidente o maior número de doses aplicadas quando comparado a janeiro. O número de casos e óbitos de cada região e do país ao fim do mês de fevereiro são apresentados a seguir. Março. No início de março, vemos o reflexo da transmissão do vírus ocorrendo no carnaval por todo o país, com aumentos expressivos de número de novos casos diários, altas taxas de ocupação de leitos de UTI e visível aumento de número de mortes. Somente na primeira semana do mês, foram registrados 468.080 novos casos e 10.468 mortes, que correspondem a cerca de 1/3 do total de casos e total de óbitos registrados em todo o mês de fevereiro. Nesse mês, o estado de São Paulo foi o que mais se posicionou perante as novas ondas de casos de Covid-19, declarando a fase vermelha emergencial em todo o seu território, além da quarentena emergencial com lockdown e toque de recolher em algumas cidades. Apesar dessa situação, as escolas estaduais ainda se mantiveram abertas, antecipando apenas os recessos escolares dos meses de abril e outubro. A vacinação continua de forma crescente desde janeiro, atingindo o total de 16.291.694 pessoas vacinadas em todo o território brasileiro. Entretanto, durante o mês ocorreram atrasos na importação e na produção de vacinas em todo o país, contribuindo para um ritmo de vacinação mais lento do que o programado pelo Ministério da Saúde. Além disso, ocorreu a troca de ministro da Saúde, com a exoneração de Eduardo Pazuello e a nomeação do médico cardiologista Marcelo Queiroga. Em um de seus primeiros decretos como ministro, Queiroga declarou o descarte de lockdowns como políticas preventivas ao Covid-19 em todo o país, por considerá-los uma maneira não efetiva de controle. Uma semana após a cidade de Araraquara observar uma alta redução de casos de mortes após o decreto de lockdown no mês de fevereiro. O mês de março foi marcado por um alto índice de óbitos, propostas epidemiológicas divergentes em cada estado brasileiro, colapso sanitário em todo o país e um visível aumento na distribuição das vacinas em comparação com os outros meses. Os números de casos e óbitos de cada região e do país, ao final do mês de março, são apresentados a seguir. Abril. Em abril, o número de casos em São Paulo continua alto, sendo registrados 444.458 novos casos somente na primeira semana do mês, e mostrando que a extensão do estado emergencial entre os dias 14 de março e 11 de abril não foi efetiva. A não redução dos casos se deu muito provavelmente em decorrência do desrespeito da quarentena pela população.
No fim da fase emergencial em São Paulo, o governo decretou que as aulas das escolas estaduais voltarão no dia 14, com somente 35% da ocupação, mas a presença não é obrigatória para os alunos, mas sim para os professores, que começaram a ser vacinados no dia 10 de abril. No dia 28, o governo do Rio Grande do Norte permitiu o retorno das aulas das escolas públicas e privadas. No Paraná, as aulas das escolas públicas estaduais voltarão gradualmente. Já em Belo Horizonte, a Secretaria da Educação diz que as aulas presenciais de crianças a partir de 9 anos só voltarão depois da vacinação em massa. No dia 27 foi instalada a CPI da Covid-19, que vai investigar decisões tomadas pelo governo em relação à pandemia. No fim do mês, cerca de 14,95% da população brasileira havia recebido a primeira dose da vacina, e o total de vacinas aplicadas somente no mês de abril é de 21.033.050 doses. O número de casos e óbitos de cada região e do país, ao fim do mês de abril, são apresentados a seguir. Maio. No primeiro domingo de maio, ocorreu o Dia das Mães. Apesar de os epidemiologistas recomendarem a realização de eventos online, ou comemorações em ambientes abertos e uso de máscaras de autoproteção, algumas cidades flexibilizaram as medidas de restrição do comércio e de visitação de espaços públicos às vésperas da data comemorativa. Também em maio, a vacinação de novos grupos prioritários se inicia em todo o país. A cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, deu início a uma pesquisa para realizar o sequenciamento genético do coronavírus a partir de testes positivos de moradores que foram diagnosticados com a doença após a vacinação em massa com a vacina AstraZeneca. No dia 29, milhares de brasileiros foram às ruas para realizar o protesto pacífico contra o atual governo do país. As manifestações ocorreram em várias capitais. Os impactos dessas manifestações serão refletidos no mês de junho. O Brasil afirma que irá sediar a Copa América de 2021. Até o final desse mês, 16.454.823 vacinas já foram aplicadas. Os números de casos e óbitos em cada região e do país, ao fim do mês de maio, são apresentados a seguir. Aqui, pelos gráficos, fica visível a queda significativa do número de mortes, com o número de casos ainda se mantendo alto em todo o Brasil. E, apesar de não podermos afirmar com 100% de certeza, muito provavelmente o número de mortes decaindo é uma consequência da vacinação. No início da pandemia, o vírus estava circulando sem detectação no Brasil, por mais de um mês, em consequência da falta de realização de testes e da inexistência de controle de entrada e saída de pessoas do país pelos aeroportos e fronteiras. Também foi possível perceber que os padrões distintos de notificação inicial, propagação e contenção do coronavírus nas unidades administrativas refletem problemas de vigilância e de confecção de relatórios de dados somados à baixa capacidade de testes. Como exemplo das divergências de notificação, temos que algumas capitais, como Ceará e Rio de Janeiro, e uma grande área, incluindo Amazonas, Pará e Amapá, registraram agrupamentos de mortes significativos antes que agrupamentos de casos relevantes fossem notificados. Além dos problemas já citados, alguns outros fatores podem ter contribuído para a observação de padrões distintos de notificação de casos e óbitos nos diferentes estados, como a disparidade em quantidade e qualidade de recursos de saúde, como leitos hospitalares e médicos para receber os enfermos, em decorrência da desigualdade do tamanho do território brasileiro, a desigualdade de renda existente no país e que, apesar de existir o auxílio emergencial, tal medida é pouco efetiva para permitir que a população de baixa renda se mantenha em casa de forma financeiramente confortável. As poucas interrupções da circulação de pessoas pela densa rede urbana que conecta influencia os municípios por meio de transporte, serviços e negócios. A falta de um alinhamento político entre governadores e presidente quanto ao movimento de imposição e intensidade das medidas de distanciamento a serem adotadas. E, por fim, a falta de comprometimento no âmbito federal de combate à Covid, com troca de ministros constantes, disseminação de supostos kits prevenindo a doença e desestímulo ao uso de máscaras. Por outro lado, em 2021, o Brasil teve início da vacinação, que já mostra reflexos nos grupos prioritários que receberão as doses. Como exemplo, temos os idosos acima de 90 anos na cidade de São Paulo, onde a vacina começou a ser aplicada em 17 de janeiro e os efeitos já podem ser vistos nos dados da Secretaria Municipal de Saúde no início de fevereiro, com as mortes recuando de 127 para 38, queda de 57,7% dos números de internações, queda de 62,1% do número de casos confirmados. Dessa forma, a vacinação tem se mostrado eficaz no combate à Covid-19. Entretanto, a limitada disponibilidade das doses e a falta de insumo para a fabricação das vacinas faz com que a vacinação ocorra num ritmo lento e incapaz de acompanhar a maior transmissibilidade das novas variantes que assolam o país. Além disso, desde o início da CPI, várias declarações e revelações importantes no que diz respeito à compra de vacinas foram feitas. O Instituto Butantan havia ofertado 60 milhões de doses ao Ministério da Saúde ainda em junho de 2020, e mais 100 seriam entregues em 2021, que faria do país o primeiro a iniciar a vacinação contra a Covid-19, mas não houve resposta. Mesmo assim, o Instituto fez novas ofertas que também foram ignoradas.
Durante a CPI também foram mostrados documentos que comprovam que o governo federal ignorou 10 e-mails da Pfizer. A falta de respostas às ofertas de vacinas por parte do governo federal podem ter contribuído e agravado a situação da pandemia no país, uma vez que a vacinação poderia ter sido iniciada ainda em 2020.